Fala, meus amigos e minhas amigas. Eu sou Genésio Adolfo e eu quero apresentar aqui hoje o deputado pastor Henrique Vieira. E o debate que ele travou com um representante do MBL, que é talvez, eu acho que é do partido Missão, mas é do movimento do MBL. Olha o preparo que tem esse deputado, pastor Henrique. Vamos acompanhar. Uma aula de como se comportar em um debate contra a extrema-direita. No debate com o influenciador reacionário Ben Mendes, o deputado federal do PSOL, colocou o aspirante a político e ao governo de Minas Gerais em seu devido lugar. Confira essa aula de amor e paciência de Henrique Vieira no podcast Três Irmãos, que foi transmitido no último sábado. Menor taxa de desemprego. Quem não conhece a esquerda, quem não conhece o PT ou o PT Júnior, que é o PSOL, o partido do deputado Henrique Vieira, que o compra. Quando a pesquisa apresenta um resultado contrário à sua posição política, então a metodologia está errada. Eu estou entendendo que essa é a sua forma de lidar com a realidade. Segundo, você teve uma crise de riso quando eu falei algo. É também uma forma de desrespeito. Eu vou tentar hoje... Desculpe. Beleza, eu vou tentar hoje te ajudar Não precisa a travar um bom debate. Não precisa sem de ajuda. esse subterfúgio. Eu não sei se Não, é que eu não preciso de ajuda do pastor. Eu não... Certo? Não tenho. Sim, mas pode voltar ao tempo. Até agora só um chamou o outro de herege, até agora só um interrompeu o outro. Até agora só um riu. Eu compensei o tempo, eu vou soltar junto, você pode concluir. Mas é importante dizer isso, porque a diferença entre nós não é só de conteúdo, é de ética. Porque quando tem um que ri do outro quando discorda, quando tem um que chama o outro de herege na primeira diferença teológica, quando tem um que sistematicamente interrompe o outro, é só o mesmo um. Isso é a forma sua, de vocês, do seu campo de fazer política. Vocês precisam de cura para esse ódio. Vocês precisam reconhecer a minha dignidade como cidadão, como ser humano, como alguém que discorda. E no caso, a plataforma política que eu defendi em 2022 foi maioria, ganhou a plataforma de vocês. Então, é preciso respeitar a diferença. Eu ouvi coisas que você falou que eu discordo profundamente. Não te interrompi, não ri de você, nem produzi a ideia de que você é um inimigo que tem que ser tratado como herege, por isso eliminado. Então, não é só o conteúdo, bem. A forma de fazer um debate diz sobre o nosso caráter, a nossa convicção democrática e a nossa capacidade de lidar com o diferente e com a diferença. Me interrompeu, me chamou de herege e riu, inclusive forçadamente, diante de alguma coisa que eu falei que você discordou. Então, neste sentido, desculpa se te ajudar pareceu arrogante, talvez tenha parecido, então não é bem isso, mas eu quero provar para o Brasil que é possível debater com firmeza de ideias. Eu quero derrotar as suas ideias. Suas ideias são contra o povo brasileiro, na minha opinião. Se você ganha o governo de Minas, acho que você vai piorar a situação da educação, do povo, da saúde. Eu quero vencer a sua ideia, reconhecendo a sua dignidade e o seu direito de discordar de mim. O influenciador conservador chamou Henrique Vieira de herege e descobriu que o Jesus bolsonarista nada tem a ver com um dos evangelhos. Eu o chamei de herege, Henrique, porque de fato, heresia, quando você tem uma afronta direta a um princípio fundamental de uma fé, isso é heresia. E lá no Seminário Batista, certamente você aprendeu isso. Não, você pode me chamar de herege, você é livre para isso. Eu só disse que considero uma postura intolerante. Não estou desequilibrado, não. Mantenho a minha serenidade. Você sabe que Jesus foi levado à cruz e não por prêmio de bom religioso. Certo? Não deram uma coroa para ele, o prêmio de cidadão do ano do Império Romano. Ele foi expulso, ele foi visto como um herege da época, por isso não foi para o trono, foi para a cruz. Mas eu realmente acho que a sua postura remonta a uma lógica que é assim: se você não concorda com o que eu estou dizendo, você é herege. Historicamente, isso matou gente. Não estou dizendo que é a sua intenção, mas que o modelo do seu pensamento é muito intolerante, é indisposto à diferença.
trata quem pensa diferente de você como um herege. É aí que o debate termina, na minha compreensão. Ben Mendes negou ser do MBL, mas sim do partido. Esse é o Partido Missão, ó. E quando ele fala que não é do MBL, ele é do Movimento Brasil Livre. Claro que ele é. Ele é mesmo. Ele é desse movimento. Para corrigir, eu não sou do MBL. Ele é sim. MBL é um movimento, Missão é um partido. Mas quem manda no Missão é o MBL. Confrontado sobre as pautas sociais, o aspirante político do MBL foi contra o fim da escala 6x1. Henrique Vieira, deputado, respondendo a sua pergunta sobre o fim da escala 6x1, é uma proposta extremamente populista. E isso não significa que eu ou o meu grupo político não desejemos que as pessoas descansem ou tenham os dias de descanso. O que acontece é que quem fez essa proposta, o seu grupo político, preferiu fazer uma proposta, trazer para o debate público algo que fosse populista do que algo que fosse realista. Povo de Minas, então bem, disse que o fim da escala 6x1 é uma pauta populista. Imagino que se ele fosse deputado, votaria contra o fim da escala 6x1. Disse que é preciso ouvir a demanda real do povo brasileiro. Todas as pesquisas apontam que a maioria esmagadora do povo brasileiro, da classe trabalhadora, quer o fim da escala 6x1. Então, uma desconexão total entre a compreensão do bem com aquilo que o povo está dizendo sobre ser a sua demanda. O fim da escala 6x1 tem a ver com o descanso, e todo descanso é sagrado, é saúde. Tem a ver com mais convívio, com a família, a educação dos filhos. Quem zela pela família, zela por comunhão, por convívio, por tempo para passar com as crianças. Tem a ver até com tempo para ir à igreja, participar de um culto de quarta, uma vigília na quinta, um ensaio do coral nas terças, como era na minha adolescência. Então, a sua fala é impopular e completamente contra aquilo que o povo, via pesquisa, está dizendo ser uma demanda real. Além disso, eu concordo que nós precisamos de ampliação de renda. Os seus aliados lá votam sempre contra direitos e garantias para os trabalhadores, vale dizer isso. E, atualmente, nós temos a valorização real do salário mínimo. O governo anterior fazia o seguinte: tem aqui a taxa da inflação e o salário mínimo equiparava. No atual governo, o governo Lula, tem a valorização real do salário mínimo. 8 milhões de brasileiros saíram da pobreza, mais 2 milhões saíram da extrema pobreza. Dados da ONU, o Brasil saiu novamente do mapa da fome. Um país tão marcado pela desigualdade social, pela voracidade das elites, a exploração sobre o nosso povo que acorda cedo, dorme tarde, pega o busão, o trem, não se resolve em 4 anos, em 20 anos, não. É uma caminhada muito longa para produzir justiça social efetiva. Mas sim, indicadores de renda neste governo estão melhorando. E não é uma consulta que o PSOL fez, são institutos de pesquisa, são dados nacionais e internacionais. Então, eu lamento que você chame o fim da escala 6x1 de uma pauta populista e você conseguiu produzir a frase que ela está desconectada da demanda real, daquilo que os trabalhadores estão colocando como a sua demanda, como a sua necessidade. E, obviamente, nós precisamos distribuir mais renda e gerar mais emprego. Eu termino nesses 10 segundos com essa informação. Nós chegamos à menor taxa de desemprego da série histórica. Tem muita coisa para melhorar. A qualidade dos empregos, a estabilidade do emprego, a remuneração dos empregos, mas vamos lá. Redução do desemprego, valorização real do salário mínimo, com pessoas saindo da extrema pobreza, com o fim da escala 6x1. Ainda bem que Lula é o presidente. Este ano, inclusive, aumentou a taxa de feminicídio. Mas tem que haver uma cultura também de estímulo ao núcleo familiar para que nós entendamos os papéis, sim, de gênero. O que uma mãe representa dentro de casa, o que uma esposa representa dentro de casa e o que um marido, um homem, representa dentro de casa.
eu lamento muito que a esquerda no Brasil, ela tenta desconstruir, na verdade, essa ideia de família, quando, na verdade, se você cresce como um homem, sabendo que você tem o dever de proteger a sua mulher e qualquer outra mulher do seu núcleo familiar, nós vamos diminuir ainda mais a incidência de crimes contra as mulheres. Agora, quando se tenta destruir esses papéis de gênero, que o homem não tem que ser provedor, o homem ele não tem que ser o cabeça da sua casa, vai haver um desgoverno naquela família e nós temos resultados tais como esse. Reforçar os papéis de gênero, papel do homem e papel da mulher, inclusive, é uma das soluções que eu proponho. Henrique, 3 minutos. Bem, primeiro eu lamento que diante da situação do feminicídio, a sua primeira palavra tenha sido criticar o governo, porque eu não quis colocar nessa perspectiva, não. A questão do feminicídio é histórica, sistêmica, estrutural, fruto de uma lógica patriarcal que confere a nós homens privilégio e poder. Então, assim, sinceramente, vai muito além de governo A ou governo B. Então, a sua primeira abordagem, eu acho que reduziu a gravidade do problema. Depois, nós lançamos o Pacto Nacional de Combate ao Feminicídio, o governo atual lançou, não vai resolver em pouco tempo uma questão que é histórica, mas tem um pressuposto que você colocou e nisso a gente concorda, que é a corresponsabilidade dos homens, se posicionando, se pronunciando. A gente mete a colher, sim, onde a violência contra a mulher está acontecendo. Então, o silêncio não é uma opção e esse governo está fazendo esse esforço. O presidente Lula, por exemplo, não disse que fraquejou, né, com a possibilidade de ter uma filha. Quando políticos se pronunciam assim, com autoridade, influência, como, por exemplo, o ex-presidente fez, isso estimula uma cultura de violência contra mulheres, mas vai além de governo. E, por fim, eu quero registrar, didaticamente e respeitosamente, uma diferença fundamental. O que você chamou de reforçar o papel de gênero é o que está matando as mulheres todos os dias. Cabeça, provedor, homens fortes, é justamente esta cultura que está relacionada à superioridade, que a mulher precisa ser provida pelo homem, que a ideia de masculinidade está associada à força. Você usou a expressão cabeça da casa. Tudo bem, fez uma referência a um texto bíblico que precisa ser atualizado, contextualizado a partir da perspectiva do Cristo. A ideia de homem como cabeça, o efeito final é o feminicídio. Então, nesse sentido, eu queria registrar justamente a importância da educação de gênero nas escolas, que não tem nada a ver com falácias e fake news que às vezes são feitas. É só para que nós possamos entender que masculino e feminino tem uma dimensão cultural, que o homem não precisa ser o provedor e forte o tempo inteiro. Isso, inclusive, gera vários problemas em nós mesmos, essa coisa de ser sempre forte. Então, o que você chama de cabeça, provisão, força, eu acho que é justamente a cultura que lá na ponta está gerando violência doméstica, hostilidade, assédio, estupro e feminicídio. Não estou dizendo, para concluir, que foi a sua intenção, não. Sei que não é o que você deseja, a gente quer resolver esse problema. Mas essa perspectiva de homem é o que está matando mulher lá na ponta, na minha compreensão. Então, meus amigos e minhas amigas, apresentei aqui para vocês o deputado pastor Henrique Vieira, num debate com a tal de Ben Mendes, lá de Minas Gerais. Então, quis deixar claro aqui a superioridade em um debate e a harmonia, a calma, a tranquilidade, não é? Que falta para muita gente. Essa tranquilidade num debate falta para muita gente. As famílias se desuniram, se repartiram, se dividiram todas por conta da falta de um bom debate. Um ficou com raiva do outro, um não fala mais com o outro, não é? O ex-presidente conseguiu fazer isso.
conseguiu fazer todos brigarem. Todos brigarem. Amigos não se falam mais. E por quê? Porque falta um bom debate, aceitar um bom debate, construir um debate tranquilo, um debate sereno. Aqui está o deputado federal, pastor Henrique Vieira, que eu acabei apresentando para vocês. Deixe o seu like, comentem, pode comentar à vontade, eu respondo a todos e a todas. E se inscrevam no canal, pessoal. Quem não é inscrito, muita gente vem, assiste pela metade até o final, muita gente assiste até o final, mas não se inscreve. Então eu peço, é de graça, vai lá, se inscreve no canal para que a gente possa desenvolver esses temas que são tão importantes, tão caros para a sociedade. Nós precisamos debater esses temas que são importantes para todos nós. E especialmente essa escala agora, escala 6x1. Em vez de dizer que não presta, que não serve, vamos debater para ver os pontos positivos, os pontos negativos, os pontos que precisam melhorar, não é? Grande abraço a todos, a todas. Fiquem bem, até o próximo vídeo.